Suspenda a respiração por um instante. Sinta o pulsar da vida em suas veias. Agora mergulhe comigo em um mistério que reside no âmago da sua própria mente. Já se viu assombrado pela lembrança de alguém, uma presença que se recusa a desvanecer, mesmo quando a lógica sussurra que o ciclo se encerrou? Uma melodia antiga, um perfume esquecido, o silêncio da madrugada. E lá está essa pessoa, ecoando em seus pensamentos mais íntimos. Não se apresse em rotular essa experiência como mera nostalgia ou um capricho da memória. E se eu lhe dissesse que esses ecos insistentes são, na verdade, mensagens cifradas do seu inconsciente, um convite irrecusável para uma jornada de autodescoberta? Nos próximos minutos, desvendaremos juntos os véus que encobrem esses fenômenos, guiados pela sabedoria atemporal de Carl Jung, e você descobrirá que a chave para compreender esses pensamentos persistentes não reside no outro, mas em um universo inexplorado dentro de você. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode redefinir a maneira como você se percebe e se relaciona com o mundo. Fique conosco até o final e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma revelação desta jornada transformadora. Você já se encontrou aprisionado em um labirinto mental, onde a imagem de uma pessoa específica retorna com uma insistência quase fantasmagórica, desafiando seus esforços conscientes para seguir adiante? Esses momentos, muitas vezes, surgem na quietude da noite, quando as defesas do ego se afrouxam, ou são deflagrados por gatilhos sensoriais inesperados. Uma canção que embalou um tempo passado, um aroma que transporta instantaneamente para uma lembrança vívida, uma paisagem que espelha um sentimento antigo. A manifestação nem sempre é um drama shakespeariano. Por vezes, é um murmúrio sutil, uma sombra que dança na periferia da sua consciência, mas sua presença é inegável, persistente. É tentador, e até mesmo um mecanismo de defesa compreensível, classificar tais ocorrências como simples nostalgia, um eco inofensivo de dias idos, desprovido de significado mais profundo. Talvez você se esforce para racionalizar, para minimizar o impacto, ou tente ativamente suprimir esses pensamentos, soterrando-os sob o peso das distrações cotidianas, na esperança vã de que, um dia, o despertar traga o alívio do esquecimento. Contudo, como uma planta resiliente que rompe o asfalto, esses pensamentos encontram caminhos para emergir, desafiando todas as tentativas de erradicação. E se essa persistência não for um sinal de fraqueza ou de uma incapacidade de superar, mas sim um chamado urgente da sua psique? Carl Gustav Jung, o arquiteto da psicologia analítica, postulou com convicção que nada no vasto e misterioso território do inconsciente é verdadeiramente aleatório. Pensamentos não são entidades errantes que surgem do nada. Eles são portadores de significado, mensageiros de uma dinâmica interna que clama por atenção. Se uma figura particular continua a assombrar a galeria da sua mente, é um indicativo poderoso de que seu inconsciente está tentando comunicar algo vital. Essa pessoa, então, transcende a sua identidade individual. Ela se converte em um símbolo potente, uma representação carregada de significado que aponta para algo muito maior, algo que reside nas profundezas do seu ser. O inconsciente, segundo Jung, não é um mero depósito de memórias reprimidas, mas um universo psíquico complexo e dinâmico, um solo fértil onde cada experiência vivida, cada ferida, cada alegria transbordante, cada emoção não processada, cada anseio silenciado, deixa sua marca indelével. Algumas dessas marcas são arquivadas de forma organizada, repousando em camadas mais profundas, enquanto outras, especialmente aquelas que carregam um peso emocional significativo ou que se conectam a complexos não resolvidos, possuem uma energia intrínseca que as impulsiona a reemergir repetidamente como um ator que insiste em retornar ao palco até que sua mensagem seja finalmente compreendida pela audiência. Você pode se agarrar à crença de que um encerramento formal, uma conversa derradeira ou um ritual de despedida silenciaria esses ecos.
Pode ser que você invista suas energias em um turbilhão de atividades, buscando o esquecimento na distração incessante, na esperança de que a exaustão traga a paz. Mas, e se a própria tentativa de silenciar esses pensamentos for o combustível que intensifica sua chama? Jung, em sua profunda compreensão da psique, observou que aquilo a que mais resistimos é precisamente aquilo que mais persiste. A mente, em sua sabedoria intrínseca, não abandona facilmente uma questão que ainda necessita de elaboração, de integração. Portanto, a indagação fundamental não deveria ser: por que ainda estou pensando neles? Mas sim, que faceta de mim mesmo está sendo espelhada através da imagem persistente dessa pessoa? Porque em muitas ocasiões, os indivíduos que ocupam tão proeminentemente nossos teatros mentais não são meramente pessoas. São espelhos multifacetados, refletindo aspectos de nossa própria alma que ainda não tivemos a coragem ou a clareza para reconhecer, para abraçar, para integrar. E é precisamente neste ponto de inflexão que a verdadeira jornada de autoconhecimento se inicia, um convite para desviar o olhar do objeto externo e direcioná-lo para a paisagem interna, rica e muitas vezes negligenciada do nosso próprio ser. Reflita por um instante sobre esta possibilidade transformadora. E se a incapacidade de banir alguém de seus pensamentos não tiver, em sua essência, qualquer relação direta com a pessoa em si? E se ela for, na verdade, um reflexo, um eco ressonante de algo que pulsa dentro de você, uma melodia interna que sua mente se esforça por decifrar, por compreender em sua totalidade? Carl Jung, com sua visão penetrante da natureza humana, argumentava que nossa percepção do outro nunca é pura ou objetiva. Não vemos as pessoas apenas como elas são em sua individualidade, mas as enxergamos através de um complexo filtro moldado por nossas próprias experiências pregressas, nossas feridas ainda abertas, nossos desejos mais secretos e, crucialmente, por aquelas partes de nós mesmos que foram relegadas à sombra. Em outras palavras, projetamos incessantemente fragmentos de nossa própria psique sobre os outros, um processo que ocorre, na maioria das vezes, de forma totalmente inconsciente. A projeção, esse mecanismo psíquico fundamental, é uma das forças mais poderosas e, frequentemente, invisíveis que modelam a intrincada tapeçaria dos relacionamentos humanos. Ela se manifesta quando tomamos um conteúdo psíquico interno, seja uma insegurança latente, uma necessidade emocional não atendida e não reconhecida, uma qualidade admirável que não ousamos possuir ou uma característica sombria que nos recusamos a confrontar, e o atribuímos como se fosse uma propriedade inerente a outra pessoa. Acreditamos estar fixados em um indivíduo, em suas qualidades ou defeitos, mas, na realidade, estamos frequentemente obcecados pelo que essa pessoa representa simbolicamente para nós, pelo que ela ativa em nosso mundo interno. Não se trata apenas dela, trata-se, fundamentalmente, do que ela desperta, do que ela espelha, do que ela evoca das profundezas do nosso ser. Já se sentiu profundamente admirado por alguém, atraído de uma maneira que parecia escapar ao seu controle racional, quase como uma força magnética? Jung sugeriria que isso pode ocorrer porque essa pessoa encarna, de forma visível e palpável, algo que você mesmo rejeitou, reprimiu ou negligenciou em seu próprio desenvolvimento. Talvez ela exiba uma confiança radiante que você secretamente anseia, mas que suas próprias inseguranças o impedem de cultivar. Talvez ela possua uma liberdade contagiante, uma maneira autêntica e desculpabilizada de viver que você admira à distância, mas nunca se permitiu verdadeiramente abraçar, aprisionado por convenções autoimpostas ou medos internalizados. E assim, sua mente se fixa nela, não porque ela detenha a chave para a sua felicidade ou a resposta para seus dilemas, mas porque ela serve como um lembrete constante, ainda que doloroso, daquilo que está ausente, daquilo que clama por integração em sua própria vida.
Por outro lado, a projeção também opera através do que Jung denominou a sombra, o repositório de todos os aspectos de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, inferiores ou moralmente repreensíveis, e que por isso preferimos não ver, não reconhecer. As feridas que sangram em silêncio, os medos que nos paralisam, as invejas que corroem. Paradoxalmente, as pessoas que mais demoradamente assombram nossos pensamentos são, não raro, aquelas que nos infligiram as dores mais profundas, aquelas que tocaram em nossas vulnerabilidades mais sensíveis. Repetimos mentalmente conversas passadas, dissecando cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Revivemos a dor da traição, da rejeição, do abandono, analisando cada detalhe microscópico como se estivéssemos em uma busca arqueológica por uma pista perdida, por uma explicação que traga alívio. Jung, no entanto, nos alertaria que essa fixação obsessiva não é, em última análise, sobre o outro. É sobre a parte de você que foi brutalmente ativada, a ferida pré-existente que foi reaberta e exposta, o medo primordial que foi despertado de seu sono latente. E até que você se volte para dentro, até que reconheça e nomeie o que foi verdadeiramente mobilizado em seu interior, sua mente continuará girando em círculos, como um detetive preso em um caso insolúvel, tentando desesperadamente montar um quebra-cabeça cujas peças mais importantes residem em seu próprio inconsciente. Portanto, o convite é para uma autoindagação corajosa. O que essa pessoa representa simbolicamente para você? Quais qualidades, positivas ou negativas, ela manifesta que ressoam tão intensamente em seu íntimo? Que emoções primárias ela consegue trazer à superfície com tanta facilidade? Porque a verdade libertadora é que os pensamentos obsessivos não cessarão sua dança incessante até que você desvie o foco do espelho externo e comece a contemplar com honestidade e compaixão o reflexo que ele lhe devolve. A pessoa em quem você não consegue parar de pensar é, em grande medida, um mensageiro. E a mensagem que ela carrega é sobre você, sobre as profundezas ainda não exploradas do seu próprio ser. E a jornada se aprofunda ainda mais, pois alguns desses apegos, desses pensamentos, que se agarram à nossa consciência com tenacidade, não se limitam apenas ao mecanismo da projeção individual. Eles estão intrinsecamente ligados a algo ainda mais primordial, a padrões arquetípicos que vêm moldando a experiência humana e, consequentemente, seus relacionamentos, muito antes que você pudesse nomeá-los ou compreendê-los conscientemente. É aqui que começamos a desvendar a influência poderosa e muitas vezes oculta dos arquétipos, esses padrões universais de experiência e comportamento que ditam, em grande medida, com quem nos conectamos, por que nos conectamos e a natureza dessas conexões. Nem todos os pensamentos são meras flutuações superficiais da mente. Alguns possuem raízes profundas, que se estendem até o solo fértil do inconsciente coletivo, remontando a padrões ancestrais que transcendem a sua história pessoal. Já se questionou por que certas pessoas exercem um impacto tão profundo e duradouro em sua vida, enquanto outras passam por ela como sombras fugazes, desaparecendo sem deixar vestígios significativos? Por que algumas conexões parecem imbuídas de um senso de destino, quase como se fossem predestinadas, orquestradas por uma força invisível? Carl Jung acreditava que essa dinâmica não é fruto do acaso. Ele argumentava, com base em sua vasta experiência clínica e em seus estudos comparativos de mitologias e religiões, que nossos apegos emocionais mais intensos e significativos não são apenas sobre as características individuais das pessoas envolvidas. Eles são profundamente moldados e influenciados por arquétipos, esses padrões universais de pensamento, sentimento e comportamento que residem nas camadas mais profundas da psique humana, no que ele denominou inconsciente coletivo. Os arquétipos são como esquemas invisíveis, projetos primordiais que guiam a maneira como percebemos o mundo, como experimentamos o amor, como formamos laços e como nos apegamos.
São as forças não ditas, os roteiros míticos que nos impelem em direção a certas pessoas, enquanto nos afastam de outras, muitas vezes de maneiras que desafiam a lógica e a razão. Entre os arquétipos mais poderosos e influentes na dinâmica dos relacionamentos estão a ânima e o animus. A anima representa o feminino inconsciente na psique masculina, o conjunto de qualidades, imagens e potencialidades tradicionalmente associadas ao feminino, como a receptividade, a intuição, a capacidade de relacionamento e a conexão com o mundo emocional. O animus, por sua vez, representa o masculino inconsciente na psique feminina, englobando qualidades como a lógica, a assertividade, o pensamento racional e a capacidade de ação no mundo externo. Quando alguém continua a ressurgir em sua mente com uma intensidade particular, pode ser porque essa pessoa despertou, ativou ou espelhou uma dessas figuras arquetípicas internas. Ela pode ter encarnado qualidades da sua ânima ou do seu ânimos que estavam adormecidas, não desenvolvidas ou que você ansiava por integrar. Pense nas pessoas por quem você se sentiu mais poderosamente atraído ao longo de sua vida. Elas parecem seguir um padrão discernível, compartilham certas características recorrentes, evocam emoções semelhantes ou desempenham papéis análogos em sua narrativa pessoal. Isso raramente é mera coincidência. Seu inconsciente, através da lente desses arquétipos, vem moldando seus apegos e suas escolhas relacionais muito antes que você tivesse plena consciência desse processo. Algumas pessoas incorporam as qualidades que você busca instintivamente, a energia que lhe parece familiar e complementar, como se fossem a peça que faltava em seu quebra-cabeça interno. Outras, no entanto, trazem à tona algo muito diferente. Aspectos sombrios, feridas antigas, conflitos não resolvidos, medos profundamente arraigados, que também estão ligados a esses padrões arquetípicos. É por isso que certas pessoas permanecem gravadas em nossas mentes e em nossos corações muito tempo depois de terem partido fisicamente de nossas vidas. Elas não apenas entraram em nosso cotidiano, elas ativaram algo profundo e ressonante dentro de nós, tocaram cordas arquetípicas que vibraram em uníssono com nossa própria jornada de individuação. Jung acreditava que o amor romântico e a obsessão, em muitos casos, tem muito pouco a ver com a pessoa real em quem estamos fixados e tudo a ver com o que ela representa simbolicamente para nós, com as projeções arquetípicas que depositamos sobre ela. É por isso que algumas conexões parecem transcender a razão, adquirindo uma qualidade quase mítica, como se carregassem um significado cósmico que mal conseguimos articular. E talvez, de certa forma, elas realmente o façam, pois, quer percebamos ou não, todos nós estamos, em algum nível, buscando algo através dos outros, compreensão, cura, totalidade, a união dos opostos internos. Mas há outro lado crucial nessa dinâmica arquetípica. Às vezes, esses apegos persistentes não são sobre o que precisamos encontrar no outro, mas sobre o que nos falta internamente, sobre as qualidades arquetípicas que ainda não integramos em nós mesmos. As pessoas que consomem nossos pensamentos podem simbolizar a parte de nós que ainda não abraçamos plenamente, a força da anima que o homem negou em si mesmo em nome de uma masculinidade rígida, a clareza do ânimos que a mulher suprimiu por medo de ser julgada. A confiança que nunca reivindicamos, o amor próprio que nunca nos demos de forma completa e incondicional. E até que reconheçamos isso, até que compreendamos o que elas refletem de volta para nós sobre nossa própria totalidade potencial, nossas mentes continuarão se apegando a elas, tentando desesperadamente dar sentido a algo que, desde o início, nunca foi apenas sobre elas. A jornada em direção à compreensão desses ecos mentais nos leva, inevitavelmente, a um território ainda mais profundo e, por vezes, mais doloroso. A ferida não cicatrizada. São as chagas psíquicas que carregamos,
Muitas vezes, desde a infância, os medos silenciosos que moldam nossas reações emocionais, os padrões subconscientes que nos mantêm aprisionados em ciclos repetitivos do passado. E até que tenhamos a coragem de enfrentar essas feridas, de confrontar a verdadeira razão pela qual certas pessoas permanecem tão vivas em nossas mentes, continuaremos buscando respostas nos lugares errados, projetando nossas necessidades de cura em figuras externas, em um ciclo interminável de esperança e desilusão. Alguns pensamentos não apenas permanecem, eles nos agarram com uma força visceral, nos puxam de volta para lugares emocionais que acreditávamos ter deixado para trás, para cenários de dor que jurávamos ter superado. É como se, não importa o quanto tentemos nos libertar, deixar ir, seguir em frente, alguma força invisível, um fio psíquico poderoso, nos mantivesse amarrados, nos compelindo a questionar, a lembrar, a reviver. Mas aqui reside uma percepção crucial, frequentemente negligenciada. A razão pela qual você não consegue parar de pensar nelas não é primordialmente por quem elas são, por seu brilho ou por seus defeitos, mas por causa da ferida que elas tocaram, que elas ativaram, que elas talvez inadvertidamente cutucaram dentro de você. Carl Jung, em sua sabedoria sobre a dinâmica da psique, afirmava que as coisas que mais tentamos suprimir, que mais nos esforçamos para negar ou evitar, são precisamente as mesmas coisas que acabam por nos controlar, que exercem um poder oculto sobre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. É por isso que certas pessoas ficam tão indelevelmente gravadas em nossas mentes. Elas não simplesmente cruzaram nossos caminhos. Elas, de alguma forma, desencadearam algo pré-existente, algo que carregamos conosco, muitas vezes por muito tempo, como uma bagagem emocional não resolvida. Talvez fosse um medo primordial de abandono, semeado em experiências remotas de perda ou negligência. Talvez fosse uma ferida narcísica de rejeição, que deixou uma marca de inadequação ou de não ser bom o suficiente. Talvez fosse uma dor crônica por validação, uma necessidade insaciável de reconhecimento externo, que você nem sequer percebia conscientemente que ainda estava lá, pulsando sob a superfície de suas interações. E quando alguém, por suas ações, palavras ou mesmo por sua simples presença, ativa essa parte vulnerável de você, quando essa pessoa traz uma velha ferida à tona, expondo sua sensibilidade, sua mente se apega a ela. Não porque essa pessoa seja intrinsecamente especial ou insubstituível, mas porque sua psique, em sua busca incessante por cura e totalidade, está tentando desesperadamente processar a dor, entender o trauma, encontrar uma resolução para o que ficou em aberto. Pense nisso da seguinte maneira. Quando uma ferida física é deixada sem tratamento adequado, infeccionada ou negligenciada, seu corpo continua a enviar sinais de dor, inflamação, desconforto, para alertá-lo de que algo não está certo, de que uma atenção curativa é necessária. O mesmo princípio se aplica às feridas emocionais. Se você não consegue parar de pensar em alguém, se a imagem dessa pessoa retorna com uma frequência e intensidade que perturbam sua paz interior, é muito provável que haja uma parte de você que ainda está doendo, que ainda está sangrando metaforicamente, que clama por reconhecimento e cuidado. Talvez essa pessoa tenha partido sem uma explicação satisfatória, deixando um vácuo de incerteza, e sua mente continua a repetir cada detalhe da interação, buscando um encerramento que parece sempre elusivo, uma peça que complete o quebra-cabeça da separação. Talvez ela o tenha feito sentir-se indigno, desvalorizado, e agora você está preso em um ciclo vicioso de tentar provar seu valor, se não para ela, então para si mesmo, em uma busca incessante por autovalidação. Talvez ela o tenha lembrado, de forma desconfortável, de algo de que você estava fugindo em sua própria vida, uma verdade inconveniente sobre si mesmo ou sobre seus relacionamentos. A mente, em sua essência, não se apega primariamente às pessoas em si. Ela se apega a emoções inacabadas, a palavras não ditas que ficaram presas na garganta, a dores não resolvidas que continuam a ecoar no presente.
E até que você aborde a raiz dessa dor, até que você mergulhe nas profundezas dessa ferida para entender sua origem e sua dinâmica, seus pensamentos continuarão circulando como um disco arranhado, tentando dar sentido àquilo que seu coração, em sua sabedoria emocional, ainda não conseguiu processar ou integrar plenamente. Jung nos diria, com sua clareza característica, que a resposta não reside em ficar obcecado pela pessoa externa, em analisar cada movimento dela ou em fantasiar sobre reconciliações. A verdadeira chave está em se voltar para dentro, em um ato de coragem e autocompaixão, rastreando a dor de volta à sua origem, como um arqueólogo da alma. Trata-se de compreender por que essa ferida específica existe em sua psique, quais experiências a formaram, quais crenças limitantes ela gerou. E, finalmente, trata-se de dar a si mesmo aquilo que você estava, talvez inconscientemente, buscando no outro: aceitação, validação, amor, segurança. Então, a pergunta transformadora se impõe: qual é a ferida por trás dos pensamentos persistentes? É um anseio profundo por conexão genuína, um medo paralisante de ser esquecido ou abandonado, uma parte de si mesmo que você nunca abraçou completamente, que você relegou à sombra por medo ou por vergonha. Porque até que você pare de se perguntar incessantemente por que eles não saem da minha mente e comece a se perguntar com honestidade radical: o que dentro de mim ainda precisa ser curado, ser visto, ser amado? Os pensamentos nunca irão verdadeiramente desaparecer. Eles podem se atenuar, podem mudar de forma, mas a energia subjacente permanecerá, buscando outra forma de se manifestar. E aqui reside a verdade mais desafiadora e talvez a mais libertadora de todas. Às vezes, a pessoa em quem você não consegue parar de pensar é, em última análise, uma distração engenhosa, um álibi conveniente que sua psique utiliza para evitar o trabalho real, o trabalho interno profundo que precisa ser feito. E esse trabalho, invariavelmente, não é sobre ela, é sobre você. Porque no momento em que você enfrenta a ferida com coragem, no instante em que você reconhece que a fixação nunca foi verdadeiramente sobre a outra pessoa, em primeiro lugar, mas sobre suas próprias necessidades não atendidas e seus próprios processos internos, é nesse exato momento que você começa a recuperar sua mente, seu coração e seu precioso senso de paz interior. Mas antes que você possa verdadeiramente deixar ir, antes que possa se libertar das correntes desses pensamentos persistentes, há algo ainda mais poderoso, mais fundamental, que você precisa compreender e integrar: o conceito do eu sombra. Aquela parte de você que você tem sistematicamente evitado, a força oculta e muitas vezes temida, que molda não apenas seus pensamentos e emoções, mas de fato toda a sua vida, de maneiras que você mal pode suspeitar. Existe uma dimensão da sua personalidade que você não conhece completamente, uma paisagem interna que você preferiu afastar, ignorar ou enterrar sob camadas de distrações, relacionamentos fugazes e, sim, pensamentos intermináveis sobre pessoas que, objetivamente, não deveriam mais ocupar tanto espaço em sua realidade psíquica. Carl Jung denominou essa dimensão o eu sombra, o lado oculto de sua psique, composto por tudo aquilo que você negou em si mesmo, que rejeitou como inaceitável, ou que deixou de reivindicar como parte de sua totalidade, seus instintos mais primitivos, suas emoções consideradas negativas, suas potencialidades não desenvolvidas, seus talentos negligenciados. E, quer você perceba ou não, essa sombra está ativamente moldando seus pensamentos, suas reações emocionais e, crucialmente, seus apegos intensos e muitas vezes dolorosos a pessoas que você parece incapaz de esquecer. E se a pessoa que não sai da sua mente não estiver lá porque você a ama de forma idealizada ou porque ela é intrinsecamente especial e insubstituível, mas porque ela está, de forma incômoda e persistente, mostrando-lhe algo sobre você mesmo que você se recusa terminantemente a ver, a reconhecer, a integrar?
Jung acreditava que os relacionamentos que nos afetam mais profundamente, aqueles que deixam marcas duradouras e que frequentemente se transformam em obsessões, são precisamente aqueles que nos colocam face a face com o nosso próprio inconsciente, com os conteúdos da nossa sombra. Às vezes, o que o mantém preso a alguém não é a presença magnética dela, mas a maneira como ela despertou, como um catalisador, uma parte de você que estava adormecida, escondida nas profundezas por muito tempo, esperando o momento certo para emergir. Você já percebeu como certas pessoas têm a capacidade de evocar emoções extremas em você, reações que parecem desproporcionais à situação imediata? Alguém pode fazer você se sentir profundamente inseguro, abandonado, indigno ou desesperadamente necessitado de validação, tocando em suas feridas mais antigas. Outra pessoa, em contraste, pode fazer você se sentir incrivelmente vivo, inspirado, compreendido em um nível profundo, como se ela visse a sua alma. A razão pela qual essas pessoas exercem um efeito tão poderoso sobre você não reside apenas em quem elas são, mas fundamentalmente por causa do que elas refletem de volta para você sobre sua própria paisagem interna. Elas agitam algo dentro de você, algo que sempre esteve lá, latente, apenas esperando para ser visto, para ser reconhecido. Talvez a pessoa em quem você não consegue parar de pensar represente uma característica, uma qualidade, que você mesmo suprimiu ou desvalorizou. Talvez ela incorpore a liberdade que você teme, a confiança que você inveja secretamente, ou a profundidade emocional que você negou em si mesmo em nome de uma racionalidade fria ou de um controle excessivo. Talvez ela tenha exposto, de forma crua e inegável, uma ferida que você nunca quis admitir que ainda estava aberta, sangrando em silêncio. É por isso que certas pessoas nos assombram, porque elas nos forçam, ainda que indiretamente, a confrontar aquilo que temos sistematicamente evitado em nós mesmos. Jung estava convicto de que, a menos que você integre sua sombra, a menos que você reconheça, aceite e, finalmente, abrace as partes ocultas e muitas vezes rejeitadas de si mesmo, você permanecerá preso em ciclos repetitivos de desejo insatisfeito, apego doloroso e fixação improdutiva. Seu inconsciente, em sua sabedoria intrínseca, continuará colocando espelhos em seu caminho, usando outras pessoas como reflexos cada vez mais nítidos, até que você finalmente tenha a coragem de reconhecer o que ele está tentando desesperadamente revelar sobre sua totalidade. Então, a autoindagação se torna ainda mais penetrante. O que essa pessoa específica está me mostrando sobre a minha própria sombra? O que há nela, ou na dinâmica do nosso relacionamento, que cria uma reação emocional tão forte, tão visceral em mim? Que parte de mim eu não estava disposto a enfrentar, a possuir, a integrar? Porque no momento em que você para de se concentrar obsessivamente nela e começa a se concentrar no que ela representa simbolicamente dentro de você, no que ela espelha da sua própria sombra, tudo começa a mudar. A energia psíquica que estava aprisionada na fixação externa começa a retornar para você, disponível para o processo de autoconhecimento e cura. Mas é aqui, neste ponto de reconhecimento da sombra, que a verdadeira liberdade começa a despontar no horizonte. Porque entender sua sombra é apenas o primeiro passo, crucial, mas não suficiente. Uma vez que você reconhece o que está escondido nas profundezas, você precisa aprender a se libertar de seu controle inconsciente, a transformar sua energia de destrutiva em criativa. E é aí que começamos a jornada em direção à individuação, o caminho para realmente resgatar sua mente, suas emoções e seu autêntico senso de identidade, para se tornar quem você verdadeiramente é. Se você chegou até este ponto desta exploração interior, é provável que tenha percebido algo profundo e transformador. A pessoa que não sai da sua mente não é apenas uma pessoa. Ela é um símbolo multifacetado, um reflexo complexo, um mensageiro insistente de algo enterrado nas profundezas do seu ser. E agora que você vislumbrou os mecanismos da projeção,
A influência dos arquétipos, o poder das feridas não cicatrizadas e a presença inescapável da sombra. É hora de fazer a pergunta verdadeiramente fundamental, a pergunta que aponta para a libertação. Como você finalmente deixa ir? Como você se desvencilha desses laços psíquicos que parecem tão fortes? Carl Jung acreditava que a verdadeira cura e a libertação psicológica não vêm através da supressão ou da negação, mas por meio de um processo contínuo e muitas vezes desafiador, chamado individuação. Esta é a jornada de se tornar uma versão cada vez mais consciente, integrada e autêntica de si mesmo, de realizar o self, o arquétipo da totalidade. A individuação não é sobre esquecer magicamente o passado, suprimir à força os pensamentos ou se forçar a seguir em frente antes que o processo interno esteja maduro. É, antes de tudo, sobre reconhecer profundamente por que essa pessoa ou essa situação deteve tanto poder sobre você em primeiro lugar. E, a partir desse reconhecimento, trata-se de reivindicar esse poder de volta para si mesmo, de reintegrar as projeções, de curar as feridas, de abraçar a sombra. Deixar ir, na perspectiva junguiana, não é um ato de resistência ou de esquecimento forçado. É um ato de profunda compreensão e integração. A maioria das pessoas tenta seguir em frente recorrendo a estratégias superficiais, distraindo-se com novas atividades ou novos relacionamentos, tentando se convencer racionalmente de que não se importam mais ou simplesmente esperando que o tempo cure todas as feridas. Mas os pensamentos persistentes não desaparecem apenas porque você os ignora ou tenta sufocá-los. Se alguém ainda está ocupando um espaço significativo em sua mente, isso significa que um pedaço de sua psique, uma quantidade de sua energia vital, ainda está emaranhado com essa pessoa ou com o que ela representa. A única maneira de se libertar verdadeiramente desse emaranhado é extrair a lição que seu inconsciente está tentando lhe ensinar, decifrar a mensagem que o sintoma, o pensamento obsessivo, está carregando. Talvez essa pessoa tenha despertado em você um anseio profundo, um desejo ardente de amor, validação ou conexão genuína que você não estava se permitindo sentir ou buscar de formas saudáveis em sua vida. Talvez ela tenha exposto, como um cirurgião habilidoso, uma ferida antiga que você nunca quis realmente enfrentar, uma dor que você preferia manter anestesiada. Talvez ela tenha incorporado de forma viva algo que você tem sistematicamente suprimido em si mesmo, uma paixão, um talento, uma qualidade de ser, uma parte de você que está clamando para ser reconhecida, para ser vivida. A chave para deixar ir, portanto, não é afastar essas percepções dolorosas ou desconfortáveis, mas, ao contrário, integrá-las ativamente. Trata-se de retomar as partes de si mesmo que foram projetadas no outro, de trazer para casa a energia psíquica que foi investida externamente. É um processo de luto pelo que não foi ou pelo que não pôde ser, mas também um processo de renascimento, de redescoberta de si mesmo em um nível mais profundo e mais autêntico. Ao fazer esse trabalho interno, ao se dedicar à jornada da individuação, você não apenas se liberta da fixação em uma pessoa específica, mas também se torna mais completo, mais consciente e mais capaz de estabelecer relacionamentos futuros baseados na realidade e na mutualidade, em vez de na projeção e na necessidade. E essa, em última análise, é a promessa da psicologia profunda. A transformação da dor em sabedoria e do apego em liberdade interior.